Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Concursos na Educação. Hoje veremos sobre a organização da educação nacional. Então, quem tem a incumbência de organizar? Artigos 8 a 11 da LDB. Então, a União, os estados e os municípios, aqui os estados incluem o Distrito Federal, organizarão-se em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensinos. Então, em regime de colaboração, o município, o estado e a União vai organizar a forma como a educação vai ser trabalhada em cada região, cada município, em cada estado, em cada território, em todo o território nacional. Então, quem vai coordenar essa organização? As políticas públicas, a coordenação da Política Nacional de Educação cabe à União. Então, o governo federal e vai exercer o que? A função normativa, redistributiva e supletiva. Então, é importante notarmos que, quando se fala em função normativa, seria o seguinte: a legislação, criar a lei nacional, os pilares. Redistributiva seria de recolher e redistribuir os recursos. Então, os repasses são feitos pela União. E supletiva é para os casos de algum município, de algum estado que não consiga, por si só, assumir e desenvolver a educação, a União faz a função supletiva de assumir, ou seja, de colaborar mais firmemente, com mais empenho para que o processo ocorra. Então, os sistemas de ensino terão a liberdade de organizar o plano de educação, as diretrizes curriculares, o currículo. Então, seria no sentido que os sistemas, por exemplo, aqui fala de um modo em geral, tanto para a União, para os estados e os municípios. Então, o plano de educação, o Plano Nacional de Educação, cabe à União. O plano estadual de educação cabe aos estados e ao Distrito Federal. E o plano municipal de educação cabe aos municípios. Então, seria nesse sentido. As diretrizes curriculares nacionais da educação básica cabe à União. As diretrizes curriculares estaduais da educação cabe aos estados e ao Distrito Federal. E as diretrizes municipais da educação cabe aos municípios. O currículo nacional é feito pela União. O estadual pelos estados. O municipal pelos municípios. Então, claro que a União coordena a política nacional, dá as diretrizes, os parâmetros nacionais, e aí cada estado, cada município se adequa. Então, por exemplo, digamos que uma cidade de Gramados, no Rio Grande do Sul, tenha lá muitos professores que falam o idioma alemão, dominam o idioma alemão. Já existe o currículo nacional que manda que se tenha o inglês. Então, lá como segunda língua, eles podem dizer: olha, aqui nós temos professores capacitados, vai ser oferecido também no nosso currículo o alemão. Então, dessa forma, conforme cada região e cada local. E aí, prestar assistência técnica e financeira às escolas. Então, a União atende todo o território nacional e os estados atendem os seus municípios e os municípios as suas escolas. Então, com assistência técnica sobre o que fazer, como fazer e repasse financeiro. Então, e cabe também a cada ente, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, na sua esfera de competência, autorizar, criar as instituições oficiais, as secretarias de educação, superintendência, os órgãos de educação, inspeção, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação. Então, cabe na sua esfera de competência criar essas instituições.
autorizar o funcionamento das escolas, reconhecer as escolas que já estão em funcionamento, credenciar e supervisionar os estabelecimentos de ensino. Então, por exemplo, vai se criar uma universidade federal, cabe à União, Ministério da Educação. Vai se criar uma universidade estadual, cabe aos estados. Vai criar um colégio estadual, cabe ao estado. Municipal, cabe ao município. Então, dessa forma, na sua esfera de competência, cada um tem essa autonomia. E de criar e manter também o Conselho de Educação. No caso da União, seria no Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação. Nos estados é o Conselho Estadual de Educação. Nos municípios é o Conselho Municipal de Educação, que vai definir normas e regras conforme a sua região e a sua autonomia. E também processo de avaliação da educação nas suas esferas de competência para a melhoria do ensino. Então, a União cria os exames nacionais, tipo o Enem, Provinha Brasil e outros, e aí nos estados e nos municípios, cada um tem autonomia para criar o seu processo, para avaliar a sua rede de educação, o seu sistema, e buscar sempre a melhoria do ensino. E aí, nesse sentido, coletar, analisar e disseminar informações sobre educação de um modo em geral. Então é dessa forma que fica as incumbências